Bom, pessoal, eu estou aqui a postos já e esperar dar o horário aí às 7h10, né, pra gente começar, que até todo mundo é para ter chegado. Nosso assunto hoje é tranquilo pra caramba, suavidade total, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Daqui a pouquinho a gente começa, então. Quase. Então, eu percebi, cara, que tá chiando muito quando você colocar o volume no máximo. Colocar o volume no máximo, ele chia muito mesmo. Mais 2 minutos e começamos.
Existe um chiado que eu não sei de onde vem, cara. Eu desliguei o ventilador, me tranquei na sala, tá um calor da peste aqui e ainda assim tem chiado. Ó, azar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Diz aí, pessoal, no grupo aí, cara, estão conseguindo me ouvir? Bom, pessoal, vamos lá então. Eu percebi, cara, que o chiado aumenta se você colocar estrondado, se colocar no máximo do seu volume, aí aumenta muito o chiado. Eu fiz o teste aqui, eu dou aula com vocês, cara, com o celular do lado aqui. Vamos lá então. Então é o seguinte, ó, hoje nós vamos falar sobre bloco padrão, calibrador e relógio comparador. É um assunto bem tranquilo, bem sossegado, né? E dá pra levar de boa, tal, né? Não requer nem prática nem habilidade, tá? Muito bom. Então é o seguinte, ó, primeiro tema da aula hoje é sobre calibrador, tá? O que é calibrador? Calibrador é um sistema, cara, de medida indireta. Em qualidade, você tem dois tipos de situação. Você pode avaliar uma peça para saber se ela está legal ou não, medindo, né, ou utilizando um atributo. Então, toda vez que você mede alguma coisa, mede o peso de um pote de sorvete, você mede uma resistência, você mede uma característica qualquer, um diâmetro, nós estamos falando de variável. Por que variável? Porque esse negócio pode variar. Pode ter 400 gramas, 401 gramas, 410 gramas, pode ter um valor qualquer que varia. Agora, a gente pode ter, cara, uma característica que é chamado de atributo. O que é um atributo? Por exemplo, você pode dizer se uma garota é bonita ou feia, atribuindo o teu gosto. Não tem como medir feiura, medir beleza, né? Não tem como medir, cara, se a pintura de um carro tem X de valor, né? Ou tá bom ou tá ruim. Então, toda vez que a característica de alguma coisa é dada como bom ou ruim, isso aí é um atributo. Você atribuiu uma qualidade àquela coisa. Então, quando a gente usa um calibrador, e o que a gente vai dizer é se a peça tá boa ou se a peça tá ruim. Está dentro da medida ou está fora da medida. Então isso é um sistema de medição indireta. Isso aí como é que a gente faz? A gente faz utilizando o sistema de calibrador, que eu vou explicar para vocês que é muito simples, né? E qual que é a vantagem, cara, desse sistema de calibrador? Ele é muito indicado quando a taxa de produção de peça é muito grande e se você fosse medir todo mundo, cara, né? Ou mesmo de quando em quando fosse medir algumas peças como amostra, você ia perder muito tempo medindo. Ou então, quando você precisa controlar 100% da produção. Então aí é bacana você utilizar um calibrador, tá? Vou explicar para vocês uma ideia de calibrador. Então, por exemplo, né? Existe aqui, ó, um calibrador chamado calibrador tampão, né? O pessoal na indústria costuma chamar esse calibrador de calibrador passa ou não passa, tá? Ele é feito, né,
para calibrar furo. Então o calibrador tampão ele funciona, ele serve para calibrar furo, fazer a calibragem de furo. Então olha só, cara, como que é o formato desse cara chamado calibrador tampão, tá? Imagina, cara, que a gente quer fazer uma peça e essa peça, para ela estar boa, ela tem que ter um furo que a gente chama de 50H7. O que significa o 50H7? Tem duas formas de você dizer em desenho qual que é o tamanho da peça, qual que é a tolerância, de quando até quanto tá bom. A primeira, por exemplo, é você colocar, eu quero uma peça com 50 de furo, 50 milímetros, mais ou menos 0,100. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você usar esse simbolão aqui, ó. O Hzão, se eu não estou enganado, ele quer dizer furo, né? Se fosse Hzinho, seria eixo. E o 7 é a tolerância, o range, quanto para mais, quanto para menos. Então, no exemplo aqui, né, 50, que é a medida nominal do nosso furo, vai estar bom esse furo se ele tiver 50 mais 0,00, ou seja, se ele for de 50 até 50,030, 50 milímetros, né, e 30 milésimos. Então, se tiver de 50 milímetros, 0,00, até 50 milímetros e 30 milésimos, o furo estaria bom. Eu ia falar que o meu furo estaria bom, fica esquisito isso aí, né? Então o furo, cara, estaria no tamanho adequado. Aí, rapaziada, qual que é a parada? A parada é a seguinte, tem duas formas de controlar isso. Pô, estamos com 3 casas aí, né? Estamos na casa do milésimo, né? Então precisaríamos do micrômetro interno. Olha só, já é um equipamento caro, micrômetro interno, para medir 50, né? E a pessoa teria que medir todas as peças. Ia demorar um pouquinho, né, cara? Se tivesse entre 50,000 e 50,030, estaria legal. Então o pessoal, para facilitar o trabalho, costuma fazer um calibrador, legal? Então esse aqui, ó, é um calibrador do tipo tampão. O que o cara faz? De um lado aqui, ó, como você está vendo no desenho, né, ó, é o lado chamado lado passa. Ele é 50, né, mais 0. Então ele tem 50,000. Ele tem exatamente a medida mínima que o furo permite. Legal? E esse outro lado aqui é o lado não passa. Ele tem 50 mais 30 milésimos, 50,0030. Ou seja, se o furo tiver dentro da especificação, que vai de 50,000 até 50,030, um lado vai passar pelo furo e o outro lado não vai passar. Por isso que o pessoal chama de calibrador passa, não passa, né? Se o furo tiver entre a tolerância que a gente quer, um lado vai passar, o outro não vai passar. 5 minutos que você explicar isso aí para qualquer pessoa, ela consegue utilizar essa parada, tá? Então, ó, veja só, vamos brincar aqui com o paintbrush. Então faz de conta, esse é um negócio legal da gente brincar. Então você imagina o seguinte, essa linha aqui, ó, tá? Essa linha é a minha medida inferior. Ela é 50,000. Então o diâmetro do furo que eu quero analisar, imagina que eu estou fazendo uma peça. Essa peça é uma parada quadrada, mais ou menos assim, e ela tem um furo aqui redondo. Faz de conta que esse negócio aqui é redondo, e o diâmetro disso aqui, cara, precisa ser super controlado. Para tá bom, ele tem que ter no mínimo 50 e no máximo 50,030, tá? Então o que o pessoal faz, cara, para facilitar a ideia? Faz um calibrador tampão, né? Faz um calibrador tampão na retífica. A retífica é um negócio aí que todo lugar você consegue achar. Mede com um micrômetro milesimal, tal, né? De forma que esse lado aqui, ó, que é o lado que a gente vai chamar de lado passa, ele tem 50, né? Isso aí, ele tem essa medida aqui, ó, justinho 50,00 com 3 casas, e o outro lado que a gente chama de lado não passa, legal, né? Ó, ele tem essa medida aqui, ó, 50,030. Concorda? Então imagina você, cara, que a gente produziu uma peça e essa peça saiu aqui no meio, ó, o furo, né? O furo foi produzido e o furo deu 50,015. Bem no meio aqui do que a gente quer, né? Esse 50,015 é a medida do diâmetro, cara, desse furo aqui, ó. O que vai acontecer? Esse lado aqui chamado passa, que tem 50,000, ele é menor.
né? Ele é menor, então ele é menor e ele vai conseguir passar, tá? Agora aí o outro lado que é o não passa, que tem 50,030, não vai passar, porque o furo tem 50,015. Então quando você usa o calibrador passa, não passa, ele tá bom quando um lado passa e o outro não passa. Um lado passar e o outro lado não passar, significa dizer que a minha peça está entre a minha especificação. A minha peça está atendendo a minha especificação de mínimo ou máximo. Tranquilo, pessoal? Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp aqui, que eu acho que tem algumas... Estou ouvindo. Ouvindo normal. Pô, William, não estou conseguindo entrar na aula. Não conseguiu entrar na aula, William? Espera aí. Estou mandando o link no seu privado, William. Vamos ver se vai. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, né? Por enquanto eu tô... Deve ser o estômago. Legal. Não consigo dizer, cara. Tá de boa, né? Vamos lá. Então, pessoal, essa é a ideia, né? Isso aqui é uma forma de a gente usar, cara, esse calibrador chamado calibrador passa ou não passa. O que vai acontecer, cara, se os dois lados passarem? Imagina que tanto o lado passa como o lado passa passaram, né? Se os dois lados passaram, é porque a minha medida tem mais de 50,30. A minha peça está muito grande. Legal? E se nenhum dos dois lados passarem? Se nenhum dos dois lados passarem, significa dizer que a minha peça, né? Vai ter que a minha peça, ela tá, como é que se diz? Menor. Eu vou explicar de novo, cara. Eu sou um cara do bem, fica tranquilo, cara. Explicamos já. Tem alguns amigos aí pedindo para explicar de novo. A gente já faz, sem nenhum estresse. Vou explicar de novo. Então é assim, ó. O Celso pediu e vamos lá. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que a gente está fazendo uma peça. Essa peça é uma porca. Uma porca ou uma chapa. Alguma coisa assim. E ela tem um furo, tá? E imagina, cara, que o diâmetro desse furo é uma coisa muito importante, cara. Se ele for um pouquinho maior ou um pouquinho menor, não dá montagem, tá? Então, ao invés da gente ficar medindo todos esses furos, né, medir esse diâmetro aqui, ó, né, em toda a peça, o pessoal bolou um calibrador. Imagina que para a peça tá boa, ela tem que estar entre os 50,000, ó, 3K, hein? Pensa numa medida apertada, é alguma coisa que você ia usar um micrômetro para poder controlar. E 50,030. Então, se essa peça tiver entre esses dois caras aqui, cara, a gente considera que a peça tá legal. E aí, Marcão? Pô, então tem que estar aqui dentro. Ó. Se tiver aqui dentro, né, a peça tá boa, tá conforme desenho. Se tiver fora, a peça tá ruim. Suave? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, né? Eu tenho duas possibilidades, ou eu compro um micrômetro para medir isso aqui, e toda peça eu tenho que ler com um micrômetro, ou eu bolo um calibrador. Como é que é esse calibrador? Esse calibrador para calibrar furo é um calibrador que a gente chama de calibrador tampão, tá? A gente faz no torno e depois na retífica, e a gente faz um lado dele com a medida mínima, né? Que seria o 50,000. Então esse lado aqui que tem o 50,000, que é a medida mínima, a gente chama de passa. Legal? E esse lado aqui que tem a medida máxima, que seria o 50,030, é o que a gente chama de não passa, tá? Então, se você imaginar que a gente produziu uma peça, e vamos imaginar que a peça ficou bem no meio aqui, ó. Ela ficou no 50,015.
tá? O furo dela tem 50,015. O que vai acontecer? Quando você pegar essa peça que tem um furo 50,015 e pegar esse calibrador e tentar enfiar aqui dentro, ele vai passar, porque esse lado só tem 50,000 e o furo tem 50,015, ele é um pouquinho maior, então esse lado vai passar. E o outro que reflete o máximo, que é 50,030, não vai passar, porque o furo só tem 50,015. Então sempre que um lado passar e o outro lado não passar, significa dizer que a minha peça está boa. Isso, cara, sem ter medido nada, sem ter pegado nenhum instrumento de medição. Qualquer pessoa com 5 minutos aí de explicação, você explica para ela como é que esse negócio funciona, beleza, né? E para fazer um cara desse, é muito mais barato do que comprar um micrômetro que mede interno, né? Então é um negócio barato também. Agora imagina que a gente deu uma assassinada no furo lá, cara, matamos o furo e o furo saiu com 50,060. Assassinaram o camarão, mataram o furo, né? E agora? Agora moiou, né? Por quê? Porque agora, cara, se o furo tem 50 e 60, passa os dois lados. Passa tanto o cara de 50 quanto o maior, que é 50 e 30. O que isso quer dizer? O furo está maior do que devia. Beleza? Agora pensa que a gente matou para o outro lado, cara. A peça não tem 50, tem 49,900, né? Matamos agora porque a peça saiu menor, dá para retrabalhar, dá para salvar. A outra não tem o que fazer, né? Mas a hora que você for passar, cara, nem o mínimo que é 50 passa, nem o máximo que é 50,030 passa. Quer dizer, matamos a peça, o furo está menor do que devia. Então é por isso que isso aí chama calibrador passa ou não passa. Ele é feito de um jeito, cara, que se um lado passar e o outro não passar, significa dizer que a sua peça está boa. Tranquileza, pessoal? Então essa é a ideia, cara, dos sistemas de calibração, chamado calibração indireta. Você, quando avalia uma peça usando um calibrador, você não sabe a medida, você só sabe dizer se está bom ou se está ruim. Legal? Você não sabe o peso, não sabe nada, você só sabe dizer se está bom ou está ruim. Você não sabe o valor que ela tem, só sabe se está bom ou ruim. Pô, Marcão, só existe calibrador de tampão? Não, esse calibrador tampão aqui, pessoal, é para medir furo, né, arredondado. Tem outras possibilidades? Pô, se tem, né? Ó, existe, por exemplo, esse cara aqui é um calibrador de boca, é para você medir eixo, então você bota o eixo aqui dentro, né? Ou uma medida externa qualquer, você quer avaliar a medida externa, cara, você cria um calibrador que tem um mínimo e que do outro lado tem um máximo. Para ele tá bom, tem que entrar um, não entrar outro, não vai entrar o mínimo e vai entrar o máximo, né? Então também é uma outra possibilidade, um calibrador de boca, quando você quer avaliar medidas externas. Isso é muito prático, pessoal, essa ideia é muito bacana. Amanhã ou depois você pode estar numa produção, aí, numa situação que você acha, né, providencial usar um sistema de calibração. Aqui tem uma figura mostrando como seria o exemplo, então, né, do uso do calibrador de boca para calibrar furos, né? E aqui embaixo qual que seria a ideia, né, do furo do calibrador de boca. Aqui é o calibrador tampão, perdão, né, para calibrar furo. E aqui, né, o calibrador de boca para calibrar alguma coisa externa, como se fosse, por exemplo, aí um eixo, né? Imagina que você produz um monte de peça por hora, cara, o calibrador facilita muito a sua vida, tá? E existe, pessoal, até calibrador para rosca. Se você quer calibrar a rosca externa, você pode usar um sistema de calibrador com duas porcas, né? Uma porca no mínimo, a outra no máximo, uma passando, a outra não passando. E se você quer calibrar uma rosca interna, você pode criar um sistema também de calibrador de rosca externa, usando como isso um calibrador onde um lado passa, o outro lado não passa, tá? Então isso aí não tem limite. Você pode usar para que você quiser calibrar, para o que foi importante, né? Para o que foi importante. Eu tive na Hyundai um tempo atrás, e os caras injetam uma peça de plástico monstruosa, cara,
que, se eu não me engano, é uma peça plástica que suporta o step do carro, né? E aí, para saber se está bom ou ruim, eles têm um dispositivo, a peça tem que encaixar ali. Se a peça encaixar, ela está boa, né? Não deixa de ser um calibrador. É muito mais fácil do que medir a peça inteira, é só ver se ela está encaixando. Ou não encaixou, né? Por quê? Porque está pequena, vamos fazer a peça crescer. É bem mais simples do que ter que medir, né? Então, esse sistema de calibragem, né, medida indireta, é um negócio bem bacana e bastante usado. Agora, essa calibragem, pessoal, que a gente está fazendo aqui, essa medida indireta, ela é muito fácil, muito simples, só que é o seguinte, ela tem uma desvantagem, né? Pega o nosso caso aqui, ó, né? Ó, a gente quer peças com furo entre 50,000 milímetro, Marcão, que você não pode esquecer a unidade, e a gente tá boa se tiver o furo até 50,030, né? O que acontece? Eu sei, se um lado passar e o outro não, eu sei que a peça tá boa, eu sei que a peça tá aqui, ó, né? Ela tá ok, tá dentro desse intervalo, mas eu não sei como que a minha produção tá. Ou seja, o calibrador passa ou não passa, ele avalia como que tá o meu produto. Legal? Ele avalia como que tá o meu produto. Se o meu produto tá bom ou não, mas ele não avalia o meu processo, né? Porque se eu medir, imagina que de todas as peças eu meço, eu posso chegar à conclusão, por exemplo, que todas as peças estão muito próximas, né, do meu limite inferior. Ou seja, se eu der um vacilo qualquer, daqui a pouco eu estou produzindo peça aqui. Legal? Então, quando eu meço e eu sei o valor da peça, eu posso saber se eu estou tendo uma tendência ou se todas as peças que eu estou produzindo estão aqui, ó. Se eu der uma vacilada, daqui a pouco eu estou fazendo peça maior, né? Então, quando a gente usa o calibrador, a gente tem que imaginar que a gente só sabe se a peça está boa ou ruim. Ela está aqui dentro, mas a gente não sabe aonde. E de repente pode estar havendo uma tendência desse negócio estar indo embora com corda e tudo, né? E você não está ligado. Tranquilo, pessoal? Então isso aí é a ideia, né? Em relação a sistema de calibração, medição indireta, calibradores, tá? Todo mundo entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui nos apps. Patrício de boa. William agora foi. Pelo que eu tô vendo aqui, a rapaziada tá indo. Tá uma tranquileza total aqui, cara. Isso aqui é muito fácil, né, cara? E é uma boa ideia. É uma boa ideia, um negócio tranquilo e tal, né? De boníssima, tá? Muito bom. Vamos falar sobre outra coisa que também é bom vocês conhecer, é um negócio conhecido como bloco padrão, tá? Então, como o próprio nome está dizendo, cara, bloco padrão são padrões que a gente usa, né? São blocos que têm uma medida padrão, uma medida conhecida. Como o Cassiano deve ter falado para vocês, ou talvez eu também, né? Existe em algum lugar, cara, eu não sei se é na Suíça ou se é na França, existe guardado passa aqui os motoqueiros fazendo rangandandandan aqui na escola, puta barulhão. Existe em algum lugar, cara, o metro padrão, que se eu não me engano é feito em platina e não sei o que e tal. Só que pouco importa que existe um metro padrão em algum lugar, né, cara? Quando eu preciso calibrar meu paquímetro, meu micrômetro, eu não consigo pegar essa nhaca lá na Suíça, né, cara? Eu preciso ter alguma coisa que permita que eu faça calibração de instrumento e por aí vai. Então, em 1898, o camarada chamado Johansson, né, ele teve a ideia de criar um jogo com vários bloquinhos, né? E esses bloquinhos com medida extremamente precisa, né? Ela tem precisão milisimal com 3 casas, né? E esse jogo de bloquinho, pessoal, geralmente ele tem 30 ou 35 milímetros de altura, 9 milímetros de largura e só a espessura, que a gente costuma chamar de finura ou grossura, que vai mudando, né? E isso aí são chamados então de bloco padrão. Esses blocos padrões, pessoal, tudo quanto é empresa, cara, que trabalha com ferramenta
ferramentaria, empresas mecânicas, tal, o pessoal do departamento da qualidade, pelo menos, costuma ter esse jogo de bloco padrão. Por quê? Porque é esse bloco padrão que o pessoal usa, por exemplo, para calibrar paquímetro, calibrar micrômetro, saber se com o uso, né, o paquímetro ou o micrômetro não estão saindo da calibração, né? Então a gente costuma usar bloco padrão para fazer isso aí, né? Ele é um bloco, né? São vários blocos que tem uma medida padrão. Esses caras são feitos em aço inox, até onde eu sei, para não enferrujar, e são retificados, tá? São polidos, cara, lisinho que nem bunda de nenê. Pensa num negócio polido, espelhado, retificado, é o tal do bloco padrão, tá? Então quando você compra um jogo de bloco padrão, ele vem no estojo, né? Vem no estojo com todos os bloquinhos lá, com várias medidas e tal, né? E o que acontece? Geralmente vem até uma capinha de plástico em volta, igual aquelas borrachas, né? Que vem a capinha de plástico para proteger e tal, tudo mais, né? É um cuidado danado com esse negócio. E cada um deles tem na espessura, né? Na sua espessura, a medida com 3 casas decimais, né, cara? Perfeitas, tá? Então, olha, o que vocês estão vendo aqui, né? Pode ver que a gente tem aqui a altura dos blocos, eles têm a mesma altura, 30 ou 35 milímetros, né? Eles têm a mesma largura, né? Ó, todos eles têm a mesma largura, 9 milímetros é o padrão, mas a espessura, cada um deles tem o seu valor de espessura. Então o bloco de 1 milímetro tem 1 milímetro, de 2,5 tem 2,5 e tal, né? Agora detalhe, com 3 casas decimais. Então esse 1 aqui é 1,000, esse 2,5 aqui é 2,500, esse 5 aqui é 5,000. Então ele serve para a gente na fábrica, já que a gente não tem um metro que fica guardado na Suíça ou na França e tem um só, né? Ele serve, cara, para a gente poder saber se o que a gente está medindo está correto ou não. Então, um dia que você tiver alguma dúvida, você achar, puta, mas esse paquímetro está medindo correto, esse micrômetro está medindo correto, né? Dá uma olhada, vê se na empresa lá o pessoal tem um joguinho de bloco padrão. E aí você tira a dúvida, aí você mata a pau, tá? Que o bloco padrão realmente ele é muito bem preciso, tá? Então ele é muito usado, cara, na indústria para um monte de coisa, né, cara? Para fazer traçagem, para montar como referência para montar dispositivo, até mesmo, cara, para ver se, por exemplo, tudo quanto é máquina operatriz, torno, fresa e tal, né, tem o deslocamento dos fusos. Então uma forma de você saber se o fuso está realmente deslocando tanto que ele marca é a gente pegar 2 posições, né, uma posição inicial, uma posição final, e dar as voltas no fuso e ver se ele andou aquela diferença marcada pelo bloco padrão. É uma forma de usar, tem várias possibilidades para se usar bloco padrão. A gente vai falar daqui a pouco de relógio comparador. O relógio comparador ele mede comparando, né, uma coisa com a outra. Tem que ter uma referência. Essa referência pode e deve ser, por exemplo, um bloco padrão, um bloco que você conheça qual que é a medida que ele tem, tá? Então é um negócio bem interessante, tá? Olha só, o que mais? Tá? Aqui eu tenho um jogo, né, uma foto de um jogo de blocos padrões. Então você pode ver, ó, tem bloco pra caramba. Se eu não me engano, esse jogo aqui é um jogo de 49 blocos, né, ó. Então eu começo com esse bloco aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que é o terceiro da esquerda para a direita. Ele tem 1 milímetro e meio milésimo, olha, 1,0005. O próximo aqui tem 1 milímetro e 001, 1 milésimo. O próximo tem 1 milímetro e 2 milésimos. E assim vai, né? Eu vou encontrar até o bloco padrão que tem 1 milímetro e 9 milésimos. Depois eu vou encontrar bloco com 1,10, 1,11, 1,12, 1,13, por aí vai, cara. Se eu não me engano, vai até 1,49. Né? De 1 centésimo e 1 centésimo. Então esse aqui tem 1,140, 1,150, 1,160 e por aí vai. Depois eu vou encontrar, quando chega no 1,5, ele vai andando de meio em meio. Tem um bloco de 1,500, 2,000, 2,500, né? 3,000 e por aí vai, né? Então vai aumentando o tamanho dos blocos, né? De meio em meio. Até uma hora que, se eu não me engano, chega no 25, que aí eu tenho 25, 50, 75 e 100, né? E através disso, você consegue fazer montagem, tá? Esses blocos, eles são tão polidos, que é um negócio que eu não sei explicar. O pessoal fala em atração, né? Atração de metais, né? Que se você esfregar um em cima do outro, eles colam. E eles permitem, cara, você fazer montagem, né? Ó, tá vendo aqui essa foto?
tem o camarada, né? Ele conseguiu montar, né, um bloco de 20 com outro bloco que para mim deve ter 50. Então, o simples fato de você encostar e atritar um bloco contra o outro faz com que ele cole, cara, como se fosse um imã. É um negócio muito doido. O pessoal geralmente antes limpa com benzina, tal, aquela coisa toda, e quando você esfrega um bloco em cima do outro, né, existe a técnica correta de fazer isso, tal, né? Na verdade, você não é simplesmente esfrega, você gira um contra o outro e ele acaba montando, tá? E esses bloquinhos que vocês estão vendo aqui em cima e aqui embaixo, então tem aqui um bloco de 20, pelo que está mostrando. Esse bloco, imagino que tem 50, esse maior, né, pelo tamanho aqui aparentemente, imagina que seja um bloco de 50. E aqui em cima e aqui embaixo, ele está usando, cara, um tipo de bloco chamado bloco protetor. O que é esse bloco protetor? O bloco protetor são blocos de 2 milímetros, geralmente vem 2 em cada jogo de bloco padrão, que eles são feitos com material mais duro, legal? Então, caso isso aqui, você faça a montagem e uma ferramenta encoste aqui, alguma coisa assim, você não está detonando o bloco padrão, você vai, né, bater num material que é mais duro, né, que de repente nem vai ter problema nenhum, né? E é mais duro, e se for o caso, depois você troca só esse bloco chamado bloco protetor. Então, sempre que a gente faz montagem com bloco padrão, a gente usa um cara chamado bloco protetor, tanto em cima como embaixo. Por quê? Porque às vezes você vai usar isso aqui, por exemplo, cara, para fazer uma traçagem, vai ter contato aqui em cima com o traçador, que é um cara duro. Às vezes você quer usar o bloco padrão para ser a referência, né, de um relógio comparador, e a ponta do relógio comparador pode bater aqui, você não quer que ela danifique o bloco padrão com tanto uso, né? Então, se a gente volta aqui no nosso estojinho de bloco padrão, tá? Se a gente volta aqui no nosso estojinho de bloco padrão, a gente vê, né, que aqui do lado meu esquerdo aqui abaixo está marcado aqui 2 blocks, né? E esses 2 blocos são 2 blocos protetores, né? E o bloco protetor, por definição, ele tem 2 milímetros de espessura, 2 milímetros 000. Eu não sei se vocês vão usar isso, cara, tá? Mas existe uma técnica para a gente poder fazer a montagem de bloco padrão, tá? Eu, nesses meus 30 anos aí que eu estou no mundo da mecânica, eu nunca precisei fazer isso, cara, mas vai que um dia você precisa, você vai saber como é que faz. Então, olha só, isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, são os blocos padrões que vieram em um certo jogo de bloco padrão. Vieram 2 blocos protetores de 2 milímetros de espessura, perceba, ó, que é com 3 casas, né? 2 milímetros mesmo, né? 3 casas zerado, tá? Veio um bloco com meio milésimo, 1 milímetro e meio milésimo, aí um bloco com 1 milímetro e 1 milésimo, 2 milésimo, 3 milésimo, 4 milésimo, 5 milésimo, 6 milésimo, olha, ó. 9 milésimos, aí já começa, ó, 10 centésimos, né? Ou 10 milésimos, 20 milésimos, 30 milésimos, 40 milésimos, olha só, tem tudo isso aqui de bloco, com todas essas medidas, né? Vem no joguinho lá que parece um jogo de dominó, tá? E assim vai, até que chega no 1,49, 1,490. Depois do 1,490, ó, tem um bloco de 0,50, tem bloco de 1, bloco de 1,500, 2, 2,500 e vai. O jogo de bloco padrão vem um monte de bloco, todos eles com a medida que você pode confiar, cara. 3 casas que você pode realmente confiar. Até que chega no 25, se eu não estou enganado, tá? E depois, Marcão, depois, ó, 25, 50, 75 e 100. Mas sempre, né, com 3 casas de precisão. Então, o pessoal ensina, quando você faz curso de metrologia, por aí e tal, né? Como que você faz a montagem do bloco padrão? Eu vou tentar explicar para vocês. Imagina que a gente queria fazer, cara, uma montagem com bloco padrão. Nós precisamos chegar numa medida que pode ser para usar isso aqui como se fosse um calibrador de um rasgo, alguma coisa nesse sentido, tal, né? Mas nós precisaríamos montar o bloco padrão, empilhar vários blocos para dar 12 milímetros 573. Então, o que acontece? Como é que a gente monta? Como é que a gente sabe quais os blocos que a gente vai usar? A gente vai tirando, vai fazendo uma conta descontando. Então, de cara, nós precisaríamos usar 2 blocos de proteção, tá? O bloco de proteção,
ele tem 2 milímetros de espessura, tá vendo? O bloco proteção que vai em cima e vai embaixo, como se fosse um sanduíche, né? Como se fosse fazer o pão do sanduíche, ele tem 2 milímetros, né? Então quer dizer, 2 deles tem 4, né? Então se eu pegar 12 milímetros, 573 milésimos e descontar 4 dos 2 blocos padrão, 2 de cada, me sobra, é uma conta de menos, né? Ó, me sobra 8 milímetros 573. Qual que é meu objetivo agora? Eu quero arrancar esse 3, o 3 milésimo. Eu quero que esse 3 milésimo suma, né? Esse é o objetivo. O que eu vou fazer então? Vou procurar aqui no meu jogo de bloco padrão quem que eu tenho que tem 3 milésimo na última casa. E é esse cara aqui, ó. Vou até marcar em negrito. Esse cara de 1 milímetro 003 é quem eu tenho com 3. Então eu vou usar ele aqui, ó. Quando eu pegar e escolher esse cara, a minha medida que tinha 8,573 menos 1 milímetro e 3 milésimo virou 7 milímetros 570. Pô, Marcão, bacana. Aquele 3 aqui do final sumiu, era o nosso objetivo. Quem a gente quer fazer sumir agora? Agora a gente quer fazer sumir, cara, esse 70. Legal, né? A gente quer que esse 70 vira 00. Então nós vamos procurar algum bloco padrão que as 2 últimas casas sejam 70. Vamos ver o que a gente tem aí. Opa, achei um bloco padrão aqui que tem 1,070. Então, se a gente agora voltar aqui, ó, e do que eu tinha descontar 1,070, sobrou quanto? 6,5. Pode ser que eu tenha no meu jogo de bloco padrão um bloco padrão que já tenha 6,5, senão eu vou ter que arrancar esses 500. Vamos procurar aqui no meu jogo de bloco padrão. Então, vou procurar no meu jogo de bloco padrão aqui. E encontrei, ó, existe um bloco padrão nesse jogo que eu peguei aqui para ver, peguei no Mercado Livre, tem um bloco de 6,5. Aí, cara, 6,5 menos 6,5 zerou. Quer dizer, esse aqui é um bloco padrão, esse aqui é um bloco padrão e esse aqui é um bloco padrão. Então, para fazer minha montagem, eu preciso de 2 blocos de proteção que vão me dar 4, não é isso aí? Então eu preciso de 2 blocos de proteção que vão me dar 4. Eu preciso de um bloco padrão de 1,003. Eu preciso de um bloco padrão de 1,070 e preciso de um bloco padrão de 6,5. Vamos lembrar que isso aqui tudo tem 3 casas, né? Então somando, ó, eu chego em 12.573, né, somando os blocos que eu escolhi, eu chego em 12.573, que é a medida que eu queria ter. Legal? Então essa é a técnica de cálculo de como que você faz para escolher os blocos padrões que você vai usar para chegar a uma certa medida. Tranquilo, pessoal? Fácil? Cara, a chance de você precisar disso, cara, é muito rara, mas muito, é mais ou menos igual de eu amanhecer mulher amanhã. Muito raro disso acontecer. Mas se acontecer, lembra, fala, puta, eu preciso de uma referência com 3 casas, um número esquisito, o que eu faço? Manda alguém retificar para mim? Ou não, cara, lembrei que o Marcão falou que se tiver bloco padrão a gente pode montar, legal? Pô, mas eu não lembro, cara, como é que faz a montagem, telecurso, supletivo, dá uma olhadinha na aula do telecurso lá, que o pessoal te explica e você lembra rapidão. Tranquilo, pessoal? Mole? Tá? Então isso é só uma dica, talvez você venha precisar disso aí um dia, tá? Tranquilo, sem nenhum estresse, tá? Muito bom. E agora? Agora vamos para o rock and roll. Vamos explicar então um cara chamado relógio comparador, tá? Que é a coisa mais importante aqui da nossa aula hoje, tá? Então, relógio comparador. Então, relógio comparador, pessoal, é um instrumento de medição por comparação. Tá? Então até agora nós trabalhamos com equipamento, escala, paquímetro e micrômetro, que eles são equipamentos de medida absoluta. Eles medem, cara, quanto que a peça tem, ponto final, tá? Agora o relógio comparador não. O relógio comparador, ele vai medir quanto que uma peça é maior ou menor que outra. Então ele precisa, cara, de um negócio conhecido como paradigma, ou referência, ou padrão. Precisamos ter um padrão que a gente saiba quanto ele tem de medida para que o relógio comparador faça então a comparação.
Como que é feito um relógio comparador? Um relógio comparador, pessoal, né, o mais usado é o relógio comparador centesimal, e ele tem uma peça que é chamada ponta de contato. Vou explicar para vocês aqui, cara. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Então aqui a gente tem uma figura do que seria um relógio comparador. O relógio comparador, pessoal, é esse equipamento que eu estou mostrando para vocês. Então ele tem aqui uma escala, né, aonde você vai medir, assim como o relógio de marcar a hora, tem o digital também, né, mas ele tem dois ponteiros, um ponteiro grande, legal, né, e um ponteiro pequeno. No caso do relógio que a gente está acostumado a olhar, o ponteiro grande marca os minutos, não é isso aí? No nosso caso, o ponteiro grande, ele marca centésimos de milímetro. Por quê? Porque numa volta inteira que o ponteiro grande dá, ele vai de 0 a 100. Ele começa em 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, uma volta inteira que o ponteiro grande dá, ele anda 100 divisões. Tá? Muito bom, tá? E aqui dentro existe um relógio, cara, com um ponteiro menor. Esse ponteiro menor, pessoal, é um contagiro, tá? A cada volta completa que esse cara aqui dá, né, o ponteiro menor marca lá dentro. Deu uma volta inteira, deu duas voltas inteiras, deu 3 voltas inteiras. E cada volta tem 1 milímetro. Tá? Vou provar para vocês. Vou pegar aqui essa ponta aqui do relógio comparador é chamado de ponta de contato, tá? E eu vou levantar até ele dar a volta inteira, tá? Ele saiu do 0, tá? E deu a volta inteira, tá vendo? Ó? Quando ele deu a volta inteira, aqui tá marcando para mim, ó, que ele andou 1 milímetro, legal? Ele voltou à posição original, ele completou a volta, tranquilo, meu relógio comparador, ele completou a volta, e aqui dentro, ó, no ponteiro pequeno, ele está dizendo que ele saiu do 0 e chegou no 1, ou seja, ele deu uma volta, cada volta vale 1 milímetro, ó a leitura aqui embaixo, ó, 1 milímetro certinho, legal? Então qual que é a lógica do relógio comparador? Cada volta inteira que o meu ponteiro dá, legal, o ponteiro grande dá, ele anda 1 milímetro. Só que essa volta grande é dividida em 100 pedaços, tá? Vamos fazer uma conta básica aqui, ó. Então, uma volta do ponteiro grande ela vale 1 milímetro. Só que se você olhar lá, você vai ver que para dar uma volta inteira, existe 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 divisões, né? Então, 1 milímetro dividido por 100, né, dá 1 centésimo, que a gente escreve desse jeito aqui, ó, né? Por isso que o pessoal chama de relógio comparador centesimal, tá? Por quê? Porque cada divisão que eu tenho aqui na escala onde está o ponteiro grande, legal? Vale 1 centésimo. E lá dentro do ponteiro pequeno, Marcão, o ponteiro pequeno tem a mesma função do ponteiro que marca as horas no relógio, tá? Cada um que ele marca aqui significa dizer que ele deu uma volta, ou seja, andou 1 milímetro, tá? Então essa nossa leitura aqui seria 1 milímetro certinho, ó, né? Ele está aqui na posição 0, quer dizer, ele completou a volta, e lá dentro o ponteiro pequeno diz pra gente que saiu do 0 e chegou no 1, né? Então essa é mais ou menos a história, tá? Muito bom. Perceba outra coisa importante, ó. Quando a ponta de contato anda para cima, legal? Quando a ponta de contato anda para cima, o que acontece com o meu ponteiro grande? O meu ponteiro grande anda no sentido horário, tá? Então, toda vez que o seu ponteiro grande anda no sentido horário, isso significa dizer um deslocamento positivo. Significa dizer que a tua ponta de contato foi empurrada para cima, para uma posição maior, legal? Toda vez que eu abaixo a ponta de contato, o ponteiro desloca na direção contra-relógio, legal?
movimento anti-horário. Então, como é que eu sei, Marcão? Se eu desloquei para cima, se eu estou medindo alguma coisa maior do que eu estava, ou se eu estou medindo uma coisa menor do que eu estava? Pelo deslocamento do ponteiro grande, tá? Ponteiro grande deslocando em sentido horário significa dizer que a minha ponta de prova está subindo. Olha aí, ó, né? Isso está acontecendo? Ponteiro grande, né? Tava zerado aqui, ó, né? Ponteiro grande, não zera não. Ponteiro grande deslocando em sentido anti-horário significa dizer que a minha ponta de prova está descendo. Estou tendo uma leitura negativa, tá? Meu amigo Sérgio, professor Sérgio, está aqui do meu lado, que tem muita experiência em metrologia, qualidade e tudo mais. Ele falou para mim que ele não se importa muito com a questão de leitura do relógio comparador como instrumento de medição. Ele fala, Marcão, o relógio comparador não serve para medir, serve para comparar. E eu concordo com o Sérgio, ele tem razão, né? Algumas vezes a gente pode usar o relógio comparador para fazer medição, pode até nos ajudar, né? Pode até nos ajudar. Mas a questão é, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que ter uma referência. Então, por exemplo, a referência nossa aqui, ó, nesse caso, né, é esse nível aqui, essa linha preta, né, onde está marcado 0. Legal, né? Então, tudo que a gente está medindo aqui é em relação a esse ponto conhecido como 0. Imagina que a gente fabricasse chapa de aço e a gente quisesse saber quanta chapa tem de espessura. A gente podia colocar a chapa aqui, né, e fazer essa posição, fazer esse movimento, né? Mas a gente tem que ter sempre uma referência, sempre um ponto 0. Tranquilo, pessoal, tá? Como que esse negócio funciona lá dentro? Lá dentro, cara, é assim, ó. Dentro do relógio comparador, não é à toa que os melhores são os suíços, né? Alemães, AIS, né? E por aí vai. É como se fosse, ele tem um mecanismo, cara, muito parecido com o movimento de relógio mesmo, tá? O que acontece? Lá dentro, né, essa peça que a gente chama ponta de contato, ela está ligada, né, ela faz parte de uma peça conhecida como fuso. Esse fuso, ele tem aqui o que a gente chama de cremalheira. Cremalheira seria uma engrenagem com raio infinito. Louco, né? Imagina que é uma engrenagem que tem em linha, tá? Mais ou menos isso aí. Mas qual que é a ideia? Essa engrenagem com dente reto, ela permite transformar o deslocamento da ponta de prova e do fuso, que é um deslocamento linear, em giro do ponteiro. E aí, através de jogo de engrenagem e tudo mais, né? Você consegue fazer que cada milímetro que você subiu, o ponteiro grande dê uma volta completa. Legal? E através de jogo de engrenagem, você consegue garantir também que a cada volta completa que o seu ponteiro grande deu, né, o teu ponteiro pequeno que conta a volta gire tantos graus, marcando lá que deu uma volta, 2 voltas e 3 voltas. E outra coisa importante, esse mecanismo aqui, né, simplificadamente explicado aqui nessa foto, ele é montado numa mola que a gente chama de mola de fio de cabelo, de forma que sempre que você empurra o fuso para cima, você está comprimindo essa mola e ela sempre está aplicando uma força para baixo, né? Então sempre, uma vez bem montado, sempre essa ponta de contato que está montado aqui no fuso, ela está tentando apalpar a peça, está tentando empurrar a peça para baixo, tá? Então essa é a ideia então do relógio comparador, né? Esse é o princípio de funcionamento desse cara conhecido como relógio comparador, tá? Outra coisa importante, essa peça aqui de fora, o pessoal costuma chamar de aro, né? E ele, como você pode ver, ele é móvel, né? Para que isso, cara? Para que favoreça o seu processo, cara, de zeragem. Imagina que eu pus aqui, ó, eu quero falar, não, cara, esse aqui é o meu ponto de referência. Ou você vem aqui e através, né, girando aqui o aro, né, você consegue falar, não, a minha referência agora é essa aqui, ó, é daqui para frente que eu vou medir, né? Ô Marcão, baixou, ô Marcão, subiu, né? O deslocamento foi no sentido anti-horário, quer dizer que eu estou para baixo da minha referência. Ou meu deslocamento foi no sentido horário, quer dizer que eu estou para cima da minha referência. E por aí vai, né? Então, sempre lembrando que isso aqui é uma leitura por comparação. Tranquilo, pessoal? Fácil, extremamente fácil. Diz pra mim aí como é que vocês estão, que a gente vai avaliando, cara, as nossas possibilidades, tá? Deixa eu ver como é que tá a rapaziada aqui no WhatsApp. Tudo tranquilo, pessoal? Fácil? Moleza? Tranquileza? Né? Não tô vendo ninguém se manifestar, tá? Muito bom, tá? Vou imaginar que todo mundo tá entendendo, tá?
de boa, né? Negócio tranquilo, cara. Por aí vai, né? Tranquilão, tranquilão. Deixa o tio Marcão dar alguns exemplos para vocês. Então imagina aqui, ó. Aqui a gente tem um relógio comparador e esse relógio comparador ele foi zerado, né? Esse plano aqui é a nossa referência, é o plano 0, né? A nossa referência aqui é 0, então a gente zerou o relógio comparador. Para o relógio comparador funcionar, pessoal, ele tem que estar fixado em algum lugar, tá? Ele pode estar fixado aonde a ferramenta seria fixada, sei lá, no torno, na fresa, onde a ferramenta seria fixada, mas o mais normal é o pessoal usar a base magnética. Usa-se uma base magnética, né, onde a maior parte das máquinas elas são, como é que se diz, feitas em aço, né? Então a base magnética se conecta, se agarra nela e tal, né? E a gente consegue fixar o relógio, fazer com que o relógio não mexa, de forma que toda a variação que tiver aí foi de medida, não foi o relógio que está mexendo, e sim a peça, o que a gente quer avaliar. Então aqui no caso, por exemplo, o que está acontecendo? Né? Ó, a gente tinha o plano 0 e a gente colocou um bloco padrão de 1,40, né? Então, quando estava 0, né, no plano 0, a referência, a gente zerou, ó, tá vendo? O ponteiro grande está no 0, o ponteiro pequeno está no 0, e depois que a gente fez esse cara deslocar, né, e a ponta de contato, eu sempre confundo ponta de contato com ponta de prova. Ponta de prova é do multímetro. A ponta de contato está aqui em cima do bloco padrão de 1,40, o que aconteceu? Ó? O ponteirinho pequeno saiu do 0, passou do 1, né? Está entre o 1 e o 2, né? E o ponteiro grande parou no 1,40. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu ponteiro pequeno andou uma volta e pouquinho, está entre o 1 e 2 voltas. O ponteiro grande vai para um lado, o pequeno vai para o outro, tá? Devido ao engrenamento que tem entre eles lá, né? Mas a questão é, o ponteiro pequeno está entre o 1 e o 2, quer dizer, ele andou 1 milímetro, tá? E o ponteiro grande saiu do 0 e chegou até o 40. Então a minha leitura é 1 milímetro, que veio aqui do ponteiro grande, uma volta, e 40, que veio do ponteiro pequeno, perdão, 1 milímetro que veio do ponteiro pequeno, quer dizer que o ponteiro pequeno está entre o 1 e o 2, ele deu uma volta, ele andou 1 milímetro, e 40 da onde? É daqui até aqui, ó, né? 40 centésimos, então a leitura minha seria 1,40. Olha a outra malandragem, o cara meteu um bloco padrão de 3,10. Então você olha lá no reloginho, o reloginho está com 1, 2, 3, passou um pouquinho do 3, quer dizer, ele andou 3 milímetros, né? E na escala de fora? Na escala de fora andou 10 o quê? 10 centésimos, então 3 milímetros que veio do ponteiro pequeno, 3 voltas, né, 3 milímetros, mais 10 centésimos, né, da escala de fora, que mede de 1 em 1 centésimo. Aqui o cara meteu um bloco ignorante, de 6,35, né, 6 milímetros, 35. Então você conta aqui no conta-giro, ó, que deu 6 voltas e um pouquinho, está entre os 6 e os 7, né, e esse um pouquinho, Marcão, esse um pouquinho, o ponteiro grande está dizendo para nós que está aqui, ó, entre o 30 e o 40, 6,35. Como tem o bloco padrão. Então, esse é um negócio bem tranquilo. Esse relógio padrão que a gente está vendo aí, cara, ele mede de 0 a 10 milímetros, né? É importante a gente falar sempre em capacidade do instrumento, né? Qual que é a capacidade que o instrumento tem, e esse instrumento, no caso, tem uma capacidade de medir entre 0 e 10 milímetros. Tranquilo, tá? Essa é bem sossegado, né, cara? É suavidade. Sérgio está aqui do meu lado, tem relógio comparador que vai além de 10 milímetros, 20 milímetros, 30, ou já é mais raro de encontrar? É mais raro porque não tem... Vai ter que ter um fuso enorme. Então. O Sérgio está aqui do meu lado, estou tentando usar a experiência do Sérgio, mas o Sérgio falou que na carreira dele ele não chegou a ver relógio comparador com mais de 10 também, mais de 10 milímetros. 10 milímetros é o que a gente costuma ver, né, o alcance do relógio comparador. Tranquilo, pessoal? Bom, olha aqui alguns usos, cara, do relógio comparador. Vocês estão vendo, né, um relógio comparador montado numa base, legal, né? Para quê? Para que o relógio não mexa. Quem vai mexer é a nossa querida peça, né? E aí a gente está passando ou a peça
contra o relógio ou o relógio contra a peça. E se essas duas faces forem perfeitamente paralelas, o ponteiro do relógio não vai se movimentar. Se esse ponteiro do relógio movimentar no sentido anti-horário, quer dizer que aonde eu estou está para baixo da referência que eu estou usando como contato. Se ele se movimentar no sentido horário, quer dizer que está para cima, no sentido anti-horário para baixo. Mas quer dizer, uma peça perfeita, você ia passar o relógio contra a peça ou a peça contra o relógio e o relógio não ia se movimentar, como está acontecendo aqui. Isso iria dizer para a gente que essa peça está perfeitamente paralela. Então, às vezes, o cara quer colocar uma peça na máquina para poder fazer um processo de usinagem e antes de sair cortando o material, ele quer saber se a peça está paralela. Quando eu era garoto, era comum o pessoal, quando queria fazer o carro andar mais, o pessoal tirava a tampa do cabeçote, o cabeçote do motor, né, Sérgio? E dava um passe, né, para diminuir o cabeçote, para aumentar a compressão. Eu imagino, cara, que a primeira coisa que o camarada que ia fazer isso tinha que fazer quando prendia esse cabeçote na máquina, na plana e tal, né, era verificar se estava paralelo, né? Porque se tivesse um lado maior do que o outro, ia cortar o outro, né? Então é tranquilo pra caramba, tá? Olha outro uso aí do relógio comparador. O relógio comparador é sendo usado no torno, imagina um torno olhando por cima, para ver, né, se a peça está montando de forma concêntrica, se a minha peça está montando sem excentricidade. É uma outra possibilidade. Aqui o cara está avaliando se essa peça presa no torno, né, está concêntrica, não tem um lado mais para fora, um lado mais para dentro. Antes de sair cortando o material, o cara está checando a concentricidade, né? Então, a outra aplicação para relógio comparador, né? Aqui o cara está passando o relógio comparador ao longo de uma peça presa no torno. Muitos de vocês não sabem o que é torneamento ainda, vão saber, né? Mas o cara prendeu o relógio comparador aonde se prende a ferramenta e ele está passando o relógio comparador ao longo da peça para saber se realmente, né, a peça foi alinhada, está montando alinhado, não está montado de forma excêntrica. Tranquilo, pessoal? Então essas são as aplicações, né, do relógio comparador. Vamos ao que interessa. Aqui tem um outro exemplo. Aqui o cara está passando o relógio comparador contra uma peça, né? E essa peça tem a superfície irregular, né? Então ele zerou aqui, ó, nessa superfície e veio passando o relógio comparador. Ele viu que tem uma região da peça que ela está acima, 10 centésimos para cima, tá? E depois ele viu que o relógio se movimentou para o outro lado, no sentido anti-horário. Ele viu que tem uma região em que a peça tem uma depressão. Então ele viu que essa peça não tem superfície irregular. Existe um pedaço dela que está para cima, outro pedaço que está para baixo. Então é para isso, cara, que relógio comparador serve. Tranquilo, pessoal? Fácil, extremamente fácil. Então vamos ao que interessa. Vamos fazer exercício, tá? Esse aqui é o primeiro exercício que a gente vai fazer. É o exercício número 1. Tá marcado o 1 aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Eu vou ligar o ventilador, cara, que eu tô morrendo cozido aqui dentro da sala, cara. Segura um minuto aí. Eu achei que o ventilador fosse a causa do chiado, né? Mas não é, tá? Mas aí é o seguinte, ó, esse exercício aqui, pessoal, é o exercício número 1. Então, se você for for falar para mim lá no WhatsApp quanto que deu, põe assim, 1 - o resultado, legal? Que aí eu vou saber que é o exercício 1. Suavidade, tá? Então põe para mim assim, Marcão, 1 deu tanto. Tá? Porque depois, cara, o pessoal começa a misturar, vira um rolo, caramba, eu acho que tem gente que está fazendo errado, gente que está fazendo certo, é um show de horror, né? Então coloca assim, Marcão, o exercício 1 que está marcado aqui, ó, né, no canto à esquerda, deu tanto. Olha só, eu estou olhando aqui, estou acompanhando a aula pelo celular e eu consigo ver de boa. Vamos escrever a nossa leitura. Olha só, o que a gente tem que escrever? Quantos milímetros e quantos centésimos a gente tem, tá? Olha só. Inicialmente, o ponteiro menor estava em cima do zero e o ponteiro grande estava em cima do zero também. O que essa seta quer dizer para mim? Ela quer dizer que aqui é onde estava
e até aqui, ó, aonde veio. E mais do que isso, ela está dizendo para mim a direção do movimento. Então, a minha direção do movimento do ponteiro foi no sentido horário, concorda? Então, a minha leitura é uma leitura positiva. Eu estou lendo alguma coisa que está no nível para cima. Show? Então, eu tenho uma leitura positiva. Quantos milímetros eu andei? Eu saí do zero, cara, e nem cheguei na metade da volta, né? Eu teria que chegar aqui no 1 para ter andado 1 milímetro. Ou seja, eu não andei 1 milímetro, eu andei 0 e alguma coisa, concorda? Eu estava no 0, saí do 0, mas não cheguei no 1. Então, eu não tenho 1 milímetro, tenho menos que 1 milímetro. Então, em relação à leitura do ponteiro pequeno, está resolvido. O que falta agora? Falta ver aqui, ó, do ponteiro grande, quanto que eu andei. Do 0 até aqui, ó, tem 10. Eu estou no próximo, cara. O próximo é o 11. Legal? Então a gente tem aí, cara, uma leitura de 11 centésimos. Legal? Então essa é uma leitura de 11 centésimos positiva. Significa dizer que a ponta de contato subiu. Ela está medindo alguma coisa no nível mais alto do que a referência. Ela não desceu. Lembra que ali tem uma mola sempre comprimindo a ponta de contato para baixo, né? Então se houvesse alguma coisa abaixo, esse cara ia descer, né? Devido à mola, fio de cabelo, que eu mostrei para vocês lá e por aí vai. Então quer dizer, o que está sendo medido agora é uma coisa que tem 11 centésimos a mais do que a referência. Tranquilo, pessoal? Então esse aqui o tio Marcão fez. Esse aqui é de vocês. Então agora quando você fizer e colocar o resultado no WhatsApp, fala 2, né? Deu 2 traço tanto, né? 2 deu tanto. Que eu sei que estamos falando do exercício 2. William, Henrique, a rapaziada tá acertando tudo, cara. Essa parte de mudar o arco, a referência é o 0. Não, a gente não tá mudando o arco nesse exemplo nosso, né? Essa linha aqui, ó, ela diz da onde a gente saiu. A gente saiu realmente do 0 aqui, né? Então essa linha diz aonde a gente saiu e a seta diz até onde a gente foi, tá? Então, pessoal, é isso aí, é 0, Bruno, tá correto, né? Não chegou a dar 1 milímetro, muito bom. Então qual que é a ideia? Saímos do 0, legal, né? E chegamos nessa posição aqui, tá? Olha só, eu não andei nem 1 milímetro, porque a gente saiu do 0, né? E não chegou no 1 no ponteiro pequeno, então a gente tem 0, eu acho pelo menos, né? E aqui, ó, aqui a gente saiu do 0 do ponteiro grande e chegou até aqui, ó. Do 0 até o 40, tem 40, 41, 42. Legal? Então, ó, 42 centésimos, 0,42. Muito bom, pessoal. Estou vendo que todo mundo conseguiu fazer. Show de bola. Vamos para o próximo. Então, de novo, ó, ele está dizendo que saiu daqui, andou tudo isso aqui, ó, né, até chegar aqui, ó, né, deu quase a volta inteira. E aqui ele está dizendo que saiu do 0 e chegou até aqui. Quanto que a gente tem? Essa vai dar confusão. Não esqueça que esse é o 3. Tá certo, William? Tá certo, André? Tá certo, Felipe? Tudo isso aí. Ó, qual que é o problema, cara, que o pessoal costuma ter em relação a isso? O cara olha o ponteiro pequeno aqui, ó,
E o cara fala, é 1, né? Só que é o seguinte, cara, não chegou no 1, dá pra ver, né? No ponteiro que não chegou no 1, mas é o seguinte, se tivesse chegado no 1, o ponteiro grande estava aqui no 0. Aqui no 0, esse 0 pode ser 0 ou pode ser 100, né? Ele é 0 se você passa dele, se você não chega nele, ele é 100, você não completou a volta, né? Você tem aqui 90, 91, 92, 93, 94, 95, parará até chegar no 100. Depois que você começa a volta, aí vem 1, 2, 3, né? Então, nesse caso, esse caso é bem bacana, né? Porque a gente não chegou no 1, né? A gente não inteirou a volta. Se tivesse inteirado a volta e batido o ponteiro grande aqui no 0, seria 1 milímetro cravado. A gente não chegou no 1, faltou um tantinho, cara, para chegar no 1. Então, a gente tem 0,95. Tá? Então essa é a nossa leitura, 95 centésimos, tá? Vamos partir para um novo desafio. Tudo igual, né? Tudo igual. Pediu vingança? Isso aqui a gente já fez, pô. Esse a gente já fez, devia nem valer. Bom, pessoal, fazer esse aqui porque tá muito mole e tal, né? Ó, não andou nem 1 milímetro, saiu aqui do 0 e não chegou no 1, então é 0, legal? E aqui, ó, 42, pois isso a gente tinha feito já, né? Sacanagem. Vamos fazer um mais cabeludinho. Agora apareceu um mais nervoso. Agora sim apareceu um mais nervosinho. Eu vou tomar água quando vocês fazem aí. Mas você pode colocar. Esse aqui tá um pouquinho mais cabeludo, né? Vamos dar uma olhada aqui na resposta da rapaziada. Boa, pessoal. Assim vocês me matam de orgulho, rapaziada. Muito bom. Olha só, o que está acontecendo? Ele está dizendo que a gente girou, né, saiu do 0 e veio para cá, ó, sentido horário. Então a nossa leitura é positiva, concorda? Ó, o ponteiro grande saiu daqui, ó, e chegou aqui, ó a setinha dizendo para mim. Então vamos lá, vamos ver quantos milímetros nós andamos. Nós saímos aqui do 0, ó, andou 1, 2, 3, 4, 5, né, ó. Está entre os 5 e os 6, quer dizer, ele completou a quinta volta mais um tanto. Então a gente andou 5 milímetros, legal? E a quebradeira? A quebradeira vai vir aqui, né? Ó, 30, 40, 41, 42, 5,42. Correto, né? Então a leitura nossa aí seria 5 milímetros e 42 centésimos. Pelo que eu vi aqui, todo mundo entendeu, né? Próximo!
Vamos lá então. Olha só, tá dizendo para mim que a nossa leitura foi positiva, né? O ponteiro grande se deslocou em sentido horário. Botar sempre horário, tá mole demais isso aqui, né? E quanto que ele deslocou? Ele saiu aqui do 0, ó, e está entre o 6 e o 7, quer dizer, ele inteirou a sexta volta, ou seja, ele andou 6 milímetros, né? E os quebrados. Quanto que é os quebrados? Até aqui é 30, 31, 32, 33, 34, 35. 6 e 35, né? Então 6 milímetros e 35 centésimos deslocado para cima, né? Deslocamento positivo, tá? Eu vi que a maior parte de todo mundo aí está acertando, tá? Mais um. Rapaz, e não aparece um negativo aqui nem para remédio, hein? Tudo positivo. Tudo horário. Muito bom. Vamos lá então. Então, ó, ponteiro pequeno, saímos do 0 e passamos do 3. Estamos entre o 3 e o 4. Então a gente tem 3 milímetros. Ponteiro grande chegou aqui, né? Quase no 40, né? Faltando 2 para chegar no 40. Então está no 38, né? 3 milímetros, 38. Vamos ver se aparece uma negativa aqui para a gente ter uma coisa diferente. Ou pior que de novo não. Aqui ele começa a inventar, cara. Ó, onde ele pôs a referência? Pôs que saiu daqui, ó, né? E deu a volta toda. Aí também não tem mais sentido, né? Eu acho que vocês já aprenderam como que faz a leitura, tá? Deixa eu comentar um negócio com vocês. Negócio importante. Existe uma grande polêmica sobre quantas casas tem que ter a leitura do relógio comparador, tá? Porque acontece o seguinte, ó. Pode acontecer do ponteiro do relógio comparador, que nem esse caso nosso aqui, né? Ó, imagina que o ponteiro grande estava aqui no 0, legal? Ele fez o movimento descrito pela flecha laranja. E aqui, ó, o ponteiro pequeno estava no 0 e fez o deslocamento para esse sentido aqui, ó, né? Se um gira para um lado, o outro gira para o outro, né? É um engrenamento, perfeito, tal. Mas acontece o seguinte, ó. Esse cara estava aqui no 0, ponteiro grande estava aqui no 0 e ele veio até aqui, ó. Legal? E agora, cara? Eu tô no 10 ou tô no 11? E aí? Lembra alguma coisa isso aí para vocês? Para mim, lembra micrômetro, legal? Então, na verdade, a leitura com o seu Stefanelli, o engenheiro Stefanelli, que a gente estava usando o simulador dele até agora, eu não quero cuspir no prato que eu estou comendo, pelo amor de Deus, mas ele considera que a leitura em relógio comparador tem só 2 casas, tá? Na verdade não, na verdade tem que ter 3 casas, tá? Por quê? Porque pode acontecer do ponteiro tá mais pro risquinho, mais pro 10, mais pro 11, mas pode acontecer, cara, ele tá bem no meio, que nem esse cara aqui, né? Como é que eu falo 10 centésimos? 10 centésimos são 100 milésimos, né? O próximo que seria 11 centésimos, 110. Então eu estou entre o 100 e o 110, eu tenho 105, né? Ou eu tenho 10 mais um 5 no final, para dizer que eu estou na metade.
alguma coisa assim. Concorda com o tio Marcão? Né, ó, eu estou no meio, cara, exatamente entre o 10 e o 11, né? Então eu tenho que colocar um 5 aqui para dizer, né, que eu estou entre o 10 centésimos e o 11 centésimos, entre os 100 milésimos e os 110 milésimos. Então nem para mim nem para você, 105 milésimos, tá? Então essa foto que vocês estão vendo aí é do simulador da Mito Toyo. A gente pode até brincar um pouquinho com o simulador da Mito Toyo para relógio comparador, só que no celular fica muito pequeno, cara, e você não consegue ver, né? Então eu acho melhor nem brincar com ele e tal, né? Mas a leitura no relógio comparador tem que ter 3 casas, né? Se tivesse batido no 10 em cima, você tinha que colocar 0,100. Se tivesse batido no 11 em cima ou mais para o 11, você ia colocar 0,110. Precisamos colocar a terceira casa. Essa terceira casa só pode ser 0 se tiver em cima do pauzinho certinho, ou 5 se tiver entre os dois, tá? A mesma coisa, cara, nessa situação aqui, ó, né, ó, nessa situação, ó o que a seta está dizendo para mim, que o ponteiro grande estava aqui e deslocou no sentido anti-horário, ou seja, eu tenho uma leitura negativa. Tá? Se você olhar aqui no 0, né, do relógio pequeno, você vê que nem deu 1 milímetro, ele andou um pouquinho, só um gatinho. Mas de novo, ó, ele está entre o 89 e o 90. Legal? Ele teve um deslocamento negativo até aqui, ó, um deslocamento negativo de 10 centésimos, 100 milésimos. Mas não chegou no 11. Legal? Então ele está no meio, cara. Ele seria menos 105. Tá? Então esse relógio comparador, né, ele tem que dar a leitura em 3 casas. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar absolutamente nada na sua vida, porque como brilhantemente disse o Serjão, a gente usa relógio comparador para comparar. Mas a Mito Toyo não é o Marcão. O Marcão é o Zé Ruela, esquece o Marcão. Mas a Mito Toyo, que é líder mundial em medição, tal, eu acho que a Mito Toyo, se eu não me engano, foi embora do Brasil um tempo atrás. Estou certo, Sérgio? Se eu não me engano, a Mito Toyo vazou do Brasil um tempo atrás. Representação, não tem mais fábrica. Então, a Mito Toyo, que é líder mundial em medição, Mito Toyo, ZAIS, por aí e tal, o programa da Mito Toyo, ele não aceita resposta com 2 casas, só aceita com 3, né? Mesmo caso que a gente discutiu lá com o micrômetro, né? Quando o traço fica entre um traço e outro do tambor. Tranquilo, pessoal? Então vamos voltar aqui, ó. Parará. Pensa num cara que tem coisa, velho. Pensa num cara que tem coisa na área de trabalho. Metrologia. Material de metrologia. Relógio. Relógio comparador autoavaliação. Então vamos pegar esse exemplo aqui para a gente fazer junto, ó, né? Ó. Então você imagina, ó, saiu aqui do 0 o ponteirão e veio até aqui, ó, sentido horário, leitura positiva. O ponteirinho saiu do 0 e não chegou no 1. Então eu não tenho, né, 1 milímetro. Eu tenho 0, né? Não chegou no 1, né? Eu tenho 0 até aqui 60, 61, 62, 63. Legal? Então o que falta? Falta um 0 aqui no final, porque a minha leitura, né, o meu ponteiro está cravado, cara, no tracinho aqui do 63, né? Então o correto seria 0,630. 0,630 milímetro, por favor, não esqueça da unidade, tá? Não esqueça a unidade, que isso aí sim está errado. Mas como brilhantemente diz aqui o nosso amigo Serjão, ninguém vai morrer por causa disso, porque a gente está comparando. A maior parte das vezes a gente não usa relógio comparador para avaliar se uma peça está boa ou ruim. A gente usa mais para centralizar, verificar paralelismo, comparar, né? E aí meio que foda-se, né? Agora, se for realmente para medir, aí a gente tem que levar esse negócio em consideração. Tranquilo, pessoal? Fácil, extremamente fácil. Então, hoje, cara, olha só, hoje vocês vão acabar mais cedo a aula, hein? Atualiza a live, cara.
A gente vai acabar mais cedo aqui a nossa aula, tá? Por favor, peço que vocês respondam presente, né? Só colocar aí presente, Marcão, fulano presente, para eu ter aqui o registro. Nossa próxima aula é quarta-feira. Não perca a próxima aula, que a gente vai ensinar a transformar polegada em milímetro, milímetro em polegada, polegada fracionária em milímetro, polegada milesimal em milímetro, milímetro em polegada fracionária, milímetro em polegada milesimal. Vamos fazer barba, cabelo e bigode. Sussa! Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus, tá? Se cuidem aí que o negócio tá pegando, cara. Se a gente vacilar e pegar o Covid agora, vai ser na hora errada, tá? Vamos nos cuidar e cuidar dos nossos aí. Fiquem todos com Deus, cara. Beijo. Na borpança. Até mais. Fazer um teste. Mas o meu aqui tá legal. O problema do meu